Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o evangelista Vanderlei Marques, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, subcongregação Jardim Esmeralda, do setor Mapim, tendo como pastor do setor, pastor Daniel Bandi, e tendo como pastor local da subcongregação, pastor Marco Melo Espolaor. Tenho imenso prazer nessa oportunidade de vos transmitir uma pré-aula da nossa lição bíblica da Escola Bíblica Dominical, que é a quarta lição do nosso trimestre, do terceiro trimestre de 2021, que nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Nós estamos hoje já na quarta lição e venha conosco. Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua alma, para a sua vida. Deus tem algo reservado para você através desse vídeo. Ouça, divulga, compartilhe com alguém, que Deus tem algo reservado para cada um de nós. A nossa lição é a lição de número 4, 25 de julho de 2021, tendo como título Elias e os profetas de Azera e Baal. O textuário diz assim: então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Está registrado em 1 Reis, capítulo 18, versículo de número 38. Esta é a resposta da oração de Elias, que está registrado no livro de Reis. A verdade prática vai nos dizer assim: o Senhor sustenta com sua forte mão todos que estão dispostos a proclamar a verdade, que Ele é o único Deus digno de adoração. Repetindo, o Senhor sustenta com a sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. Deus é aquele que nos sustenta, que nos dá, que nos protege, que nos guarda, que nos mantém de pé, nos mantém vivo em meio às calamidades, em meio às perseguições e às guerras que nós enfrentamos, quando nós estamos dispostos a servir Ele de verdade, quando nós dispomos a servir a Deus com alegria, com prazer. Então essa é a nossa lição de hoje. Nós vamos estudar o confronto ou a indecisão que o povo estava vivendo, e Elias chama para um confronto, para o povo entender quem é o verdadeiro Deus. Venha conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração. A nossa lição de hoje ela está baseada em 1 Reis, capítulo 18, verso 22 a 24, depois verso 26 a 29, o verso 30, 38, e o capítulo 19, o verso 8 a 14. É uma leitura um pouco extensa, nós vamos deixar, e a cada um estuda em casa, estuda na sua Bíblia, na sua lição, e Deus tem uma palavra para o seu coração. A introdução da nossa lição diz: o profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é sem dúvida um modelo de servo, perseverante e fiel para todos os cristãos. Nessa lição veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo que fez, expôs sua humanidade ao cair ao desânimo. Então, nessa lição, nós vamos aprender algumas lições importantes com Elias. Primeiro, nós vamos aprender que, sem dúvida nenhuma, ele é um profeta destacado na Bíblia Sagrada. Ele vai aparecer
no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigurou junto aos discípulos. E ele vai aparecer destacado também na carta que Tiago escreve à igreja, né, por um todo. Ele vai ser destacado como aquele que orou e para o céu cerrar, que para não chover, e não choveu, e depois orou para vir a chuva e veio também a chuva. Mas também ele vai ser destacado que ele é um homem frágil, um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, se você quer darmos para espelharmos em Elias as suas intimidade com Deus, que às vezes nós justificamos, algumas pessoas justificam, eu não consigo assim servir a Deus melhor, eu não consigo ser usado por Deus porque causa das minhas fraquezas, das minhas fragilidades. Elias foi um grande profeta usado por Deus, que é destacado na Bíblia Sagrada, que todos quantos leitores da Bíblia Sagrada conhecem muito bem a história de Elias. Mas ele era frágil, tinha suas fragilidades, como cada um de nós. O primeiro ponto da nossa lição que destaca o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. O desafio do Monte Carmelo. O povo de Israel estava totalmente desviado da presença do Senhor. O rei, na época, o rei Acabe, Jezabel, a esposa do rei Acabe, que ele tinha casado, né, com a filha do rei de Sidom, agora ambos desviados, contribuíram para o povo mais distanciar da presença do Senhor. E agora levanta Elias. Elias parece não tem histórico da família de Elias. Filho de quem? Ou a mãe, pai, irmão? De qual família esse Elias veio? Mas a Bíblia destaca que ele era da cidade de Tebe, o Elias, o Tebita, e ele aparece para desafiar ou para esclarecer diante do povo que o verdadeiro Deus não era o Deus em que eles estavam servindo. Elias, um homem zeloso por Deus, aí vai destacar na nossa lição dizendo assim, mandou chamar os profetas de Baal e lhe incitou dizendo, o Deus que responder com fogo, esse será Deus. Ele colocou um desafio, não que Deus precisa desafiar para provar que ele é Deus, mas o povo estava cocheando em dois pensamentos. Elias fez uma pergunta para eles, até quando vocês vão cochear em dois pensamentos? Que é o caso de muitas pessoas hoje que não tem firmeza, não sabe o Deus que serve. Ele é levado como folha de bananeira, que isso é levado por qualquer vento de doutrina, de qualquer heresia que aparece, ele é conduzido para um lado, para o outro, porque ele não tem firmeza saber quem é Deus, o Deus em que ele serve. Aí Elias convoca os profetas de Baal e os profetas de Azerá e chama no Monte Carmelo para eles entender quem é o verdadeiro Deus. Aí Elias faz a pergunta, até quando vocês cochearem dois pensamentos? E o povo ficou na dúvida para responder e não deu resposta. Aí vem o problema de não sabermos a quem adorar, é o segundo item da lição. Você sabe quem é o seu Deus para você adorar? Você conhece o teu Deus? Você tem intimidade com Deus? O povo de Israel, eles viveram grandes experiências com Deus. Deus tiraram ele da terra do Egito com a mão forte, abrindo o Mar Vermelho, preparando o manjar no deserto durante 40 anos. E a Bíblia vai descrever, dizendo assim, que os calçados não se envelheceram, as roupas não se rasgaram, não se envelheceram, rasgaram durante todo esse período. E agora eles nas terras de Canaã, eles estavam em dúvida quem era o Deus que eles estavam adorando. Eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro para adorar Baal, porque eles não tinham convicção do Deus em que eles estavam servindo. Eu te pergunto, você tem convicção do Deus que você serve?
que é o Deus que fecha a porta, é o Deus que abre porta, é o Deus que prepara emprego, mas é o Deus também que às vezes fecha a porta, nós passamos desempregado, para nós entendermos que Deus sustenta em meio ao deserto, é o Deus que nos cura as nossas enfermidades, mas é o Deus que permite também as enfermidades vindo do nosso corpo, para nós entendermos que Ele cura as enfermidades. Então você tem certeza do Deus que você serve? Se você não tenha, busca ter experiência com o Deus que nós servimos, para você ter mais experiência com Deus. Elias faz um desafio do fogo. Elias vai dizer para eles, olha, nós vamos preparar o altar, vamos colocar o altar, mas nós não vamos colocar fogo. Vocês têm meio-dia para vocês clamar. O Deus em que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Isso era impossível, algo impossível. Somente o Deus verdadeiro pode realizar esta obra. Elias desafiou a eles. E eles começaram a clamar. Eles clamaram durante meio-dia. E o Deus deles não responderam com fogo. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Nós glorificamos a Deus porque o nosso Deus é verdadeiro. O Deus que nós servimos, Ele nos responde. Cada um de nós temos as nossas experiências próprias das respostas de Deus. E nós vamos ler na Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitas pessoas orando e tendo resposta de Deus no momento exato, porque o nosso Deus é o Deus que responde às nossas orações. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Aí nós temos mais o segundo ponto da nossa lição. A oração de Elias. Elias preparou o altar para ele agora clamou, para ele clamar. Os profetas de Baal, os profetas de Azera clamaram até meio-dia. Agora encerrou o período, eles cortavam o corpo e retalharam o corpo com faca, mas o Deus deles não respondeu, porque ele não responde. A Bíblia Sagrada, Salmo de número 115, vai dizer que ele tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, ele tem pé, mas não anda, né? E tem a narina, mas não sente, né, cheiro, não cheira. Então, o nosso Deus, ele é verdadeiro, ele ouve, ele fala, ele nos aquece, ele nos protege, ele nos guarda em qualquer circunstância da vida. Elias vai preparar para fazer o clamor a Deus. Ele manda consertar o altar. Após consertar o altar, ele coloca o novilho sobre o altar. Ele manda colocar água, abre um rego ao redor do altar e coloca água, para não colocar dúvida naquilo que Deus ia fazer, porque ele tinha convicção do que Deus ia responder com fogo. Aleluia, louvado e exaltado o nome do Senhor. Uma das coisas que nós precisamos ter é convicção do Deus que nós servimos, convicção que Ele nos responde, convicção que nós clamamos a Ele, Ele vai nos atender e ouvir as nossas orações e nos atender o nosso clamor. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E ele, né, colocou as pedras, o novilho, e começou e encheu de água ao redor do altar. Aí ele fez uma oração, o segundo item da nossa lição, do segundo ponto, vai dizer a oração confiante. Nós temos que orar confiando. Não adianta orar que Judas vai dizer que aquele que, né, que é como a nuvem que se passa, aquele que duvida. Nós não podemos ter dúvida, orarmos confiante, confiando que Deus vai nos responder. A oração de Elias foi simples e curta, contratando com a súplica dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que Deus responde. Não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios, mutilações, basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. A Bíblia
vai nos dizer que Elias fez uma oração simples, né? Uma oração curta. A oração de Elias está registrado lá no livro de Reis, no livro de Reis está lá registrado a oração de Elias. Se a gente for contar as palavras, depende da tradução, ela não vai passar de 60 palavras, né? E a oração de Elias, enquanto ele orava a Deus, confiando, certeza que Deus ia responder, e Deus respondeu com fogo. E a Bíblia vai nos dizer, né, que Deus respondeu a oração de Elias. E a misericórdia de Deus, na oração Elias estava claro que o desejo de Deus era que seu povo voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo se consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar. É uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus, e que está acima de tudo, e de que todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão com ele. Hoje você pode duvidar. Hoje você pode deixar de servir a Deus. Hoje você pode não acreditar naquilo que Deus pode fazer para você. Mas o dia que você voltar-se para Deus, Ele é misericordioso. Ele vai usar de misericórdia com você. Ele vai perdoar os seus pecados e te dar uma nova oportunidade para servir a Ele. Então, nessa oportunidade, eu quero lhe dizer que Deus é um Deus de misericórdia. Ele estava não querendo provar para Israel que ele é Deus, que ele não precisa fazer isso para provar a ninguém que ele é Deus, porque ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele queria mostrar para Israel, dando uma nova oportunidade para eles servir a ele, para eles ter convicção que Deus eles deveriam servir. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Se você está desviado, se você está distanciado dos caminhos do Senhor, se você, está passando por momentos difíceis, de enfermidade, ou momentos desempregado, passando apuros financeiros, acredito, o Deus que nós servimos é o Deus poderoso. Ele tem porta aberta para você, ele tem saúde para você, para sua família. Clame a ele, ore a ele, crama com fé que ele vai responder às suas orações e suprir todas as suas necessidades. Porém, nós precisamos entender uma coisa. Elias viveu todo esse momento, Agora os profetas de Baal, os profetas de Azer estavam mortos. Mataram. Elias estava feliz, alegre com o Senhor. Deus tinha respondido com fogo. Mas nós não possamos se perder a nossa concepção que nós somos falhos, nós somos pó. Como Abraão disse que ele é pó e cinza, nós somos pó, nós somos frágeis, nós temos as nossas fragilidades. Agora Acabe e Jezabel partem para perseguir Elias. Aí a gente vai ver a fragilidade de Elias. O terceiro ponto da nossa lição vai dizer: Elias no Monte Horebe, os efeitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tanto embate que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar aos caminhos. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão, desânimo na sua caminhada, mesmo que depois de seres usados pelo Senhor, da forma extraordinária como foi Elias. Nós possamos passar por esses momentos de fragilidade, de exaustão, da gente perder toda a força, todo o ânimo de continuar a caminhar, prostrar, sentar e não ter força para levantar. Foi o que aconteceu com Elias. Ele deitou debaixo do zibo e ali ele fez uma oração a Deus pedindo: Senhor, eu quero morrer. Eu não sou melhor do que ninguém, eu preciso morrer.
aquele que tinha enfrentado os profetas de Baal, aquele que tinha enfrentado os profetas de Azer, ele tinha enfrentado o povo, agora ele estava fugindo de Acabe e de Jezabel, que queriam tirar a sua vida. Estava deprimido. Então, a depressão, a ansiedade são doenças que podem também nos contaminar, pode pegar nosso corpo. Nós temos as nossas fragilidades. Por mais que possamos pregar a palavra do Senhor e executar a obra de Deus, mas nós podemos passarmos por esses momentos difíceis. E se você passando por esses momentos difíceis, acredita que Deus pode te reerguer, renovar as suas forças, te dar força para você continuar caminhando, e você vai se tornar novamente uma bênção nas mãos do Senhor. A depressão não vai te matar, né? A ansiedade não vai te dominar, porque o Deus que nós servimos, Ele é o Deus que te conhece e sabe as suas necessidades. Enquanto Elias estava deitado debaixo do zibo, desanimado, cansado, desejando a morte, enquanto ele dorme esperando a morte, ele vai despede dos... Elias foi terrivelmente perseguido e ameaçado por Jezabel, a rainha. A opressão foi tanta que o profeta, humano, um sentimento de autopiedade, mesmo fugindo para não morrer, desejou a morte no seu íntimo. Isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Dependendo das suas aflições, de repente você deseja a morte. Eu não quero mais viver. Às vezes você pergunta, Senhor, por que eu? Por que comigo, Senhor? Por que eu estou passando por isso? Mas Deus tem uma resposta para a sua vida. Ele não perdeu o controle da sua vida, Ele não perdeu o controle da situação, do que está passando com você. Ele vai te sustentar, Ele vai te levantar. É só um momento, é só um momento. Deus vai renovar as suas forças. Aí vem a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando daquela situação do intenso desânimo. Nisso depreendemos que a comunhão e a palavra está à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus através do vento do terremoto. Enquanto ele estava debaixo do zibo, pedindo a morte, dormiu, o anjo desperta e chama ele para come e bebe, porque é longa a sua caminhada. Louvado e exaltado o nome do Senhor. E quando Elias vai lá para o Monte Carmelo, ele entra na caverna e fica escondido. E Deus fala que vai passar por lá. E quando Deus passa por lá, para a gente resumir a fala, ele questiona com Deus se só ele ficou. Só ele. Aí Deus fala, Elias, não são eles, não só você, mas ainda tem 7.000 que se não dobraram joelhos diante de Baal. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Em toda a história do período do rei Acabe, a Bíblia vai nos dizer, Deus dizendo a Elias que tinha 7.000 que não se curvaram diante de Baal, mas que opuseram o pecado, só Elias e o profeta Aías. Aqui a gente vai descobrir, entender que não é só a gente não pecar, mas precisamos opor o pecado, denunciar o pecado, pregar a verdade da maneira que ela é. Não importe se alguém vai doer ou se alguém vai gostar ou não gostar, mas precisamos defender a nossa crença, o nosso Deus, enquanto nós estivermos aqui. Elias foi um oposto do mal. Ele não se curvou, mas também opôs o mal. Não adianta não se curvar, mas se aquietar no cantinho e deixar o mal se alastrar. Precisamos opor o mal aonde quer que seja.
Que Deus abençoe, que Deus nos guarde, Deus completa essa palavra ao seu coração, à sua vida. Que cada dia, aonde você estiver, não pratique o pecado, mas opõe o pecado também. Fale a verdade, fale de Jesus, onde quer que seja. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue te usando. E se você está deprimido, se você está com ansiedade, se você está passando por momentos difíceis de enfermidade, creia, o Senhor tem um milagre para a sua vida. Senhor nosso Deus, neste momento, na tua presença, eu apresento a todos quantos estão nos assistindo, Senhor. Põe as tuas mãos saradoras sobre aquele que está, Senhor, passando por momento de ansiedade, aquele que está passando por momento de depressão, aquele Senhor que está enfermo em cima da cama, ó Senhor, aqueles que está desempregado, opera o milagre na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém.